Tite demitido do Flamengo e o trabalho dele no Flamengo é o pior da sua carreira e eu vou te provar isso, tá? Eu sou o Rick e aqui, ó, futebol todo dia, chega junto na resenha, já vai se inscrevendo aqui no meu canal pra gente trocar essa ideia, eu vou querer saber a sua opinião, tá bom? Vamos lá! Pra eu te provar que esse foi o pior trabalho do Tite na carreira, eu preciso fazer uma retrospectiva, desde o Grêmio, que foi o primeiro grande trabalho dele. E lá ele foi muito bem, tá? Ganhando a Copa do Brasil, fazendo um time histórico que massacrou o Corinthians na final. 2 para o Grêmio, 1 para o Corinthians. Euzinho, a devolução para o Fábio Baiano, pode ser o gol do título, Marcelinho tocou. Gol! O Grêmio é tetracampeão da Copa do Brasil. Depois disso, ele basicamente montou o elenco do São Caetano, que foi campeão paulista em 2004. Sim, ele saiu, o técnico não era ele na conquista, mas o time foi montado por ele. E aí a primeira passagem pelo Corinthians, que muita gente não se lembra. Em 2004 ele pegou o time na beira da zona de rebaixamento e levou o Corinthians à 5ª colocação do Brasileiro. Hoje em dia era vaga direta para Libertadores. E aí no ano seguinte ele só saiu do Corinthians porque chegou a MSI e ele não era a favor. Kia e ao, como é que é o nome do outro cara? Do Prá, eu não sento para conversar e não olho na cara, porque está para diferenciar essas pessoas do Corinthians. Eu quero diferenciar bem, é MSI, né? MSI. Se for melhor pro Corinthians, ótimo. Entra de um lado, eu saio do outro. Não fala mais sobre o assunto. Depois disso, Atlético Mineiro. Pega essa informação e bota num potinho. Depois a gente fala do Atlético Mineiro. Tite no Palmeiras em 2006. Você não lembrava dessa, né? Foi uma boa passagem, tá bom? Ele pegou o time na zona de rebaixamento e aí teve a parada para a Copa de 2006. O time tava horrível. Ele arrumou, botou as ideias dele de jogo com tempo para trabalhar. O time melhorou muito. E aí após a Copa o campeonato voltou. Foram 7 vitórias, 5 empates e só uma derrota. O Palmeiras subindo, saindo da zona de rebaixamento. Foi quando teve uma treta com o dirigente. O Tite reclamou de uma arbitragem lá e o dirigente falou: o Tite tem que simplesmente calar a boca e treinar o time. Aí o Tite pediu demissão. Aí eu dou razão pro Tite. Então o Tite no Palmeiras foi bem, tá? Ele foi pro Al Ain e depois ele fez um ótimo trabalho no Internacional, que ele já chegou sob muita suspeita, porque ele tinha uma história no Grêmio. E ele conseguiu, inclusive, ser campeão da Sul-Americana com o Inter. É um bom trabalho, né? Aí ele foi pro Al Wahda, Corinthians novamente. Aí não precisa falar mais nada, né? Libertadores e Mundial. Esquece. Brasileiro. Pô, uma das maiores passagens de um técnico por um clube, né, mano? E aí ele ganhou o amor da Fiel. Ele saiu do Corinthians, teve um ano sabático e depois voltou pro Corinthians para fazer o que foi o trabalho mais bonito do Tite, na minha opinião, na história da carreira dele. Foi aquele Corinthians de 2015, que era um time que jogava muita bola, tá? Muito diferente do que a gente tá acostumado dos times do Tite. E aí, alçado à seleção brasileira. E aí vocês podem falar: mano, o Tite não ganhou a Copa, teve 2 chances, beleza, né? Não foi o melhor dos trabalhos, mas ele porrou todo mundo na América do Sul, fez parecer que a eliminatória era fácil. O trabalho dele, no geral, foi bom, tanto que a gente tá vendo hoje, tanto que a seleção brasileira tá apanhando nas eliminatórias. Pô, ele fez parecer fácil. Errou, na Copa do Mundo errou, mas o trabalho como um todo foi bom, na minha opinião. O que vocês acham? Comenta aí. E aí, quando ele chega pro Flamengo, ele era, tipo, o melhor técnico brasileiro em atividade, mano. E aí, antes de falar do Flamengo, vamos voltar um pouquinho no Atlético? Porque o Atlético foi rebaixado com o trabalho do Tite. Tá, ele não era o técnico do rebaixamento, mas ele era o técnico de boa parte da campanha, onde ele somou 13 vitórias, 8 empates e 22 derrotas. Era um trabalho horroroso, num elenco que também não era grande coisa, né? Vamos, né? Ele foi demitido, os 2 técnicos seguintes até melhoraram o Atlético, mas o buraco que ele deixou o Atlético foi tão fundo que o Atlético não conseguiu se safar e o Galo foi rebaixado em 2005. Esse foi o pior trabalho do Tite ou foi o do Flamengo? Vamos fazer uma enquete? Atlético Mineiro ou Flamengo? Se vocês acham que foi o do Flamengo, vocês vão deixar o like no vídeo. Se vocês acham que foi o do Atlético o pior, o dislike no vídeo. O like e o dislike eu uso aqui só como uma forma de enquete para saber a opinião da galera. Mas deixa a sua opinião aqui. Porque eu dou a minha opinião apenas de que o pior trabalho do Tite é o do Flamengo. Por quê? No Atlético Mineiro, ele chegou como um técnico de um bom trabalho ali no Grêmio, uma passagem pelo São Caetano boa, ok, sem tanta expectativa. No Flamengo ele chegou como o melhor técnico brasileiro em atividade, vindo da seleção brasileira de 2 Copas. Como se não bastasse, ele já chegou passando por cima da própria palavra, vocês lembram? Toda a equipe brasileira que pensar no Tite como técnico, esquece que ele não vai treinar.
Depois, agora, não botou, pode escrever onde vocês quiserem, me chamem de mentiroso, me chamem de o que vocês quiserem, sem palavras e tal, que não vai ter. O futebol do Flamengo foi pobre, teve um campeonato carioca conquistado, mas nunca convenceu, a torcida nunca curtiu o Tite, eliminação frustrante na Libertadores, um campeonato brasileiro inconsistente, com um elenco muito melhor do que era aquele do Atlético, e pra fechar com chave de cocô, ele prometeu um gol contra o Peñarol. Vai criar metade das oportunidades que criou hoje, vai fazer gol lá. Me cobra depois. O gol não veio, ele deu a desculpinha de que tinha só projetado. O Tite fez uma promessa, acabou não se cumprindo, não dá pra fazer promessa pro torcedor. Projeção, desculpa, eu projetei. Sim, o senhor falou até pra cobrar o senhor. Exato, eu projetei. Se não é promessa, eu acerto, sei lá, tudo. Eu projetei. E ainda discutiu com o paparazzo rubro-negro que foi lá entrar na mente dele. Gol lá, falou, né? Vai sair gol, né? Eu projetei sim, porque a minha atividade... Vai sair gol. Projetar sim. Uma coisa é promessa. Vai sair gol, é? Eu não tenho bola de cristal. Valeu, Uma coisa valeu. É trabalhar pra promessa. Saiu gol, é? A outra... Então não coloque. Saiu o gol, é? Tite, você tá certo, saiu o gol, você tá certo. Promessa, Tava certo. projetar. O Tite chega no Flamengo como o melhor técnico brasileiro em atividade e sai como um técnico que muita gente não bota fé mais e ainda como um homem sem palavra, mano, e que não sabe admitir quando erra. Arranhou a relação com a torcida que mais ama ele ou amava, não sei, a torcida do Corinthians. O Tite sai minúsculo do Flamengo perto do que ele entrou. Do Atlético Mineiro ele saiu um pouco menor, porque ele já não tinha tanto tamanho, a altura daquele trabalho. Quero saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários, deixa o like aqui ou o dislike conforme a enquetezinha que a gente fez, qual que foi o pior trabalho, foi o do Flamengo? Like. Foi o do Atlético? Dislike. Se inscreve no meu canal porque tem futebol todo dia pra gente trocar uma ideia. Tamo junto e até o próximo vídeo, rapaziada.